Olá, turma, tudo bem? Vamos dar continuidade ao estudo dos crimes contra a vida. Iniciaremos hoje o estudo do crime que está previsto no artigo 122 do nosso Código Penal, que é o crime de induzir, instigar ou auxiliar a suicídio ou a automutilação. Tá? Então, o crime previsto no artigo 122 do nosso Código Penal, que é o crime de induzimento, instigação, auxílio a suicídio ou a automutilação. A priori, turma, é necessário nós tecermos pequenas observações a respeito dos núcleos desse tipo penal, que é composta pelo verbo, pela conduta de induzir, a conduta de instigar e a conduta de auxiliar. Turma, o que vem a ser induzir? Induzir, turma, nada mais é do que incutir, de inspirar na vítima a vontade não preconcebida de suicidar-se. Tá? Então, a vítima, no caso do induzimento, tá? No caso da indução, tá? Ela não tem a vontade de suicidar, de tirar a própria vida. Tá? O agente vem e coloca na cabeça dela essa vontade. Isso significa induzir. Já a instigar, a instigação, nada mais é do que reforçar, de estimular a vontade preconcebida que a vítima tem de suicidar-se. Tá? Então, no induzimento, a vítima não tem a ideia preconcebida de tirar a sua própria vida. Diferentemente aqui do caso da instigação. Quando eu instigo alguém a cometer algum crime, essa pessoa não tem aquela ideia, tá? Não tem a ideia preconcebida de praticar aquele ato. Entretanto, em função da minha instigação ou do meu induzimento, ela o pratica. Então, repetindo, turma, no induzimento, a vítima não tem a ideia preconcebida de praticar o suicídio. O agente vem e incute nela essa vontade. Na instigação, a vítima já tem uma ideia, tá, preconcebida de se matar. Entretanto, o agente, sabendo disso, ele reforça aquela ideia da vítima tirar a sua própria vida, de cometer o suicídio. Então, essa é a diferença entre induzimento e instigação. Induzimento, a vítima não tem a ideia de se matar. E o agente vem e a induz, tá? A inspira, incute, tá, na mente dela o suicídio. No induzimento, ou na instigação, a vítima possui já uma ideia pré-concebida de suicidar-se. O agente, sabendo disso, vem e reforça, estimula que a vítima pratique o suicídio. Aqui, turma, cabe uma pequena observação. Tanto no induzimento quanto na instigação, a vítima deverá ser pessoa ou pessoas determinada ou determinadas. Tá? Não pode ser algo genérico, tem que ser uma vítima determinada. Dá um exemplo para vocês aqui. Um escritor, um grande escritor, escreve um livro, onde esse livro ele incentiva, ele induz pessoas a tirarem a própria vida, a cometer o suicídio. Esse escritor cometeu um crime tipificado no artigo 122? Não, turma, não. Por quê? Ora, não há uma vítima determinada e uma vítima determinadas. Tá? Nós não podemos mensurar a quem ele dirigiu aquele livro. Então, nesse caso, a conduta praticada pelo escritor é uma conduta típica. Perfeito? Ótimo.
Ivo, quem é o sujeito ativo desse crime? Turma, o sujeito ativo do crime previsto no artigo 122 do Código Penal, induzimento, instigação, auxílio a suicídio ou automutilação, tá? Pode ser qualquer pessoa, é um crime comum. Ele pode ser praticado por qualquer pessoa. Já o sujeito passivo, Ivo, quem é o sujeito passivo desse crime? O sujeito passivo, turma, pode ser qualquer pessoa com capacidade de autodeterminação. Então é necessário que a vítima saiba o que está fazendo, que ela tenha capacidade de autodeterminação. Perfeito? Então, sujeito ativo, qualquer pessoa. Sujeito passivo, qualquer pessoa com capacidade de autodeterminação. Ivo, e o objeto jurídico, o bem jurídico tutelado pelo crime tipificado no artigo 122 do nosso Código Penal? Turma, o objeto jurídico é o quê? É a vida humana e a incolumidade pessoal da vítima. Tá? Então, o bem jurídico tutelado pelo artigo 122, o objeto jurídico, é a vida humana e a incolumidade pessoal da vítima. Perfeito? Ótimo! E o objeto material, turma? Aqui, uma pequena observação. Nesse caso, nesse crime, o objeto material vai se confundir com o sujeito passivo. Isto é, turma, o objeto material do crime de induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio ou automutilação será a pessoa sobre a qual recaia a conduta do agente. Que nada mais é, se nós nos atentarmos, é o sujeito passivo. Então, o objeto material do crime previsto no artigo 122 será a pessoa sobre a qual recai a conduta praticada pelo agente. Belezinha? Ótimo. O elemento subjetivo, turma, do crime. O elemento subjetivo é o dolo, turma. Não é admitida a modalidade culposa. Fazendo uma lembrança, tá? Lá na parte geral, na introdução ao estudo do direito penal, nós vimos, turma, que a regra é que todo crime será doloso. A exceção é o crime culposo. Só será culposo aquele tipo penal que o próprio legislador prevê. Aqui, ao analisarmos o artigo 122, o legislador não trouxe a hipótese da modalidade culposa. Então, o elemento subjetivo será tão somente o dolo. Perfeito? Ótimo. E quando que esse crime se consuma? Turma, o crime previsto no artigo 122 do Código Penal, isto é, o crime de induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou a automutilação, irá se consumar com a morte ou a lesão grave sofrida pela vítima. Então, ele irá se consumar quando praticada uma das condutas previstas no tipo penal. Quando nós tivermos a morte ou a lesão grave da vítima. Perfeito? Turma, é admitida a figura tentada nesse crime? Sim, turma. É possível a tentativa no crime tipificado no artigo 122 do nosso Código Penal. E a ação penal desse crime, turma, será o quê? A ação, turma, será pública incondicionada, tá? A ação penal será processada mediante nenhuma representação. Por isso falamos que a ação penal será pública incondicionada. Perfeito? Belezinha, turma? Ótimo, vamos para frente. Turma, os parágrafos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 7º do artigo 122, nós encontramos, turma, as formas qualificadas e as causas de aumento da pena do crime de induzimento, instigação, auxílio a suicídio ou a automutilação. Assim diz, turma, o parágrafo 1º do artigo 122.
se da automutilação ou da tentativa de suicídio resulta lesão grave, lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, nos termos dos parágrafos 1º e 2º do artigo 129 deste Código, a pena será de reclusão de 1 a 3 anos. Parágrafo 2º do artigo 122, assim versa: se o suicídio se consuma ou se da automutilação resulta a morte, pena reclusão de 2 a 6 anos. Parágrafo 3º. A pena é duplicada, inciso 1º, se o crime é praticado por motivo egoísta, torpe ou fútil. Inciso 2º. Se a vítima é menor ou tem diminuída por qualquer causa a capacidade de resistência. Então essas duas formas são as formas qualificadas. Tá? Parágrafo 1º e o parágrafo 2º são as formas qualificadas. Tá? Parágrafo 3º é um exemplo de causa de aumento da pena. Parágrafo 4º. A pena é duplicada até o dobro se a conduta é realizada por meio de rede de computadores, de rede social ou transmitida em tempo real. Um exemplo aqui, turma, é aquele jogo Baleia Azul, onde um cidadão, tá, ele cria um grupo onde vai dando várias tarefas para os seus seguidores, que pode chegar inclusive ao suicídio ou à automutilação. Parágrafo 5º. Aumenta-se a pena em metade se o agente é líder ou coordenador de grupo ou rede virtual. Parágrafo 6º. Se o crime de que trata o parágrafo 1º deste artigo resulta em lesão corporal de natureza gravíssima e é cometido contra menor de 14 anos ou contra quem, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência, responde o agente pelo crime descrito no parágrafo 2º do artigo 129 desse Código. Turma, no caso, tá, previsto aqui no parágrafo 6º, o cidadão não irá responder pelo crime do artigo 122, mas sim pelo parágrafo 2º do artigo 129 do nosso Código Penal, que trata da lesão corporal de natureza gravíssima. Parágrafo 7º. Se o crime de que trata o parágrafo 2º deste artigo é cometido contra menor de 14 anos ou contra quem não tem necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência, responde o agente pelo crime de homicídio, nos termos do artigo 121 do nosso Código Penal. Belezinha, turma? Turma, vou trazer alguns exemplos para configurar, tá, para exemplificar o crime do artigo 122. Primeiro caso, turma, é o que nós chamamos de duelo à americana. E o que vinha a ser esse duelo americana? Turma, o duelo americana é um ajuste de suicídio mediante um sorteio de armas de fogo, sendo que apenas uma dessas armas estará municiada. Cada duelista, turma, tá, ele vai atirar na sua própria cabeça. Entretanto, como haverá apenas uma arma municiada, o sobrevivente irá responder pelo crime previsto no artigo 122. Isso é o que nós chamamos de duelo à americana. Belezinha? Um outro caso, um outro exemplo, é a chamada roleta russa. Ivo, o que é roleta russa? Turma, roleta russa nada mais é do que um ajuste de suicídio mediante o acionamento de gatilho de uma arma que possui apenas um cartucho no tambor, sendo que
o resultado é desejado por todos os participantes. Beleza? Nesse caso, como nós vimos, só tem uma única arma com um único cartucho. Os sobreviventes responderão pelo crime do artigo 122. Tá? Então, os sobreviventes responderão pelo crime previsto no artigo 122. Entretanto, cabe uma pequena observação. Se apenas um dos agentes ficar responsável pelo acionamento do gatilho da arma, esse que ficar responsável em apertar o gatilho na direção dos demais membros responderá pelo crime do artigo 121. Responderá por homicídio. Belezinha? Ótimo. Uma outra ação, um outro exemplo que nós chamamos pacto de morte, que é o chamado suicídio A2 ou ambicídio. Tá? O pacto de morte, ou suicídio A2, ou ambicídio. Vamos lá, o que vem a ser isso, turma? Tiburcio e Joãozinho, eles acertam em se matar mediante a respiração de um gás tóxico, do gás carbônico, em uma sala fechada. Tá? Então, Tiburcio e Joãozinho, eles acordam em se matar, utilizando para tanto a respiração do gás carbônico em uma sala fechada. Vamos analisar a seguinte situação. Tiburcio, na primeira situação, Tiburcio, ele abriu a torneira do gás. Tiburcio abriu a torneira do gás, certo? Tanto Tiburcio quanto Joãozinho sobreviveram. Nesse caso, Tiburcio, por ter aberto a torneira, por ter praticado um ato executivo de matar Joãozinho, ele responderá por tentativa de homicídio. E Joãozinho responderá pelo artigo, dependendo do resultado, responderá pelo artigo 122 caput ou o parágrafo 1º. Belezinha? Segunda situação. Tiburcio abriu a torneira. Tiburcio morreu e Joãozinho sobreviveu. Nesse caso, Joãozinho responderá pelo crime previsto no artigo 122, parágrafo 2º do nosso Código Penal. Beleza? Terceira hipótese. Tiburcio abriu a torneira de gás. Tiburcio sobreviveu e Joãozinho veio a óbito. Nesse caso, Tiburcio responderá por homicídio consumado, tendo em vista ele praticou o ato executório de matar. Beleza? Quarta hipótese. Tiburcio e Joãozinho dão as mãos e abrem ao mesmo tempo a torneira de gás. Então, eles, Tiburcio e Joãozinho, abriram ao mesmo tempo a torneira de gás. Nessa situação hipotética, Tiburcio e Joãozinho, dependendo do resultado, poderão responder ou por homicídio ou por tentativa de homicídio. Depende do resultado. Uma vez que ambos executaram o ato de matar. Ambos praticaram o ato executório de matar. Belezinha? Quinta hipótese. Uma terceira pessoa, Virgulino, abriu a torneira. Virgulino abriu a torneira. Virgulino
poderá, nessa situação hipotética, responder ou por homicídio ou por tentativa de homicídio, dependendo do resultado. Uma vez que ele utilizou, uma vez que ele agiu, que ele praticou o ato executório de matar. Assim como Tibúrcio e Joãozinho poderão responder pelo artigo 122 caput ou pelo parágrafo 1º ou 2º do citado artigo 122, dependendo do resultado. Beleza, turma? Então, uma mesma situação, o pago de morte, nós temos 5 hipóteses, com 5 resultados diferentes. Tranquilo, turma? Belezinha? Espero que tenham gostado. Na próxima aula iremos continuar, tá, o estudo sobre os crimes contra a vida. Um abraço, até a próxima aula.